Olá a todos. Bom, no vídeo de hoje, como prometido, eu vou falar sobre a Lua, o que é a Lua exatamente e como ela funciona. Hoje eu quero fazer uma provocação aqui, mas não no sentido de despertar ódio, nem nada disso. Apenas apresentar uma nova forma de pensamento e quebrar um paradigma na cabeça do pessoal. Hoje eu vou estar usando análises de raciocínio científico e vou estar usando a Bíblia também para explicar detalhadamente o que é a Lua, que muitos pensam que é algo sólido, baseado no modelo heliocêntrico, como a gente aprende sempre, né, como padrão, como verdade absoluta, desde o sistema educacional, desde a infância. A gente já é condicionado a pensar que a Lua é algo sólido que está orbitando a Terra e tal. E hoje eu estarei tirando a dúvida de muitos sobre o que é a Lua. Então, bora pro vídeo. Como vocês viram no vídeo anterior, eu apresentei esse modelo de Terra plana explicando um pouco sobre o Sol, e eu acabei falando no vídeo que o Sol ele não é algo físico, como muitos imaginam. Na verdade, o Sol e a Lua são gerados pela fonte de luz do plasma, que se encontra confinado acima e fora do domo da Terra, no tubo de plasma, onde a luz do plasma acaba convergindo no domo de lente, criando esse ponto focal na parte escura, acima do domo terrestre. E a Lua, ela logicamente não é o que contam para nós. A fonte de luz da Lua também é gerada pelo plasma. E eu vou estar desmistificando um pouco do que é a Lua, porque como muitos terraplanistas sabem, a Lua sim tem sua luz própria e não é gerada pela luz do Sol como nos contam. Os donos dos nomes da cratera da Lua intitularam de mares, por observarem uma textura de águas na cratera escura, e disseram que havia mares e oceanos na Lua, literalmente. O cientista britânico William Herschel é um dos astrônomos mais importantes da história. Entre suas descobertas estão Urano, várias das luas de Saturno, a radiação infravermelha e sistemas binários de estrelas. Ele também era obcecado com a ideia de vida extraterrestre, especialmente na Lua. Embora eu não concorde com ele, estou contando aqui só para complementar no vídeo a informação. Na década de 1770, ele escreveu em seu diário que tinha visto florestas e pastagens na superfície lunar. Mais tarde, acreditava-se ter avistado canais e manchas de vegetação. No entanto, foram as crateras que mais capturaram a imaginação de Herschel. Ele construiu, na verdade, o maior telescópio da história até então, e viu estruturas perfeitamente redondas, diferente de tudo que era conhecido. Ele as chamou de circuses e ponderou que talvez a Lua fosse um grande circus. Os pensamentos do Herschel sobre os Lunarians, como ele os chamava, não foram conhecidos até depois de sua morte. Alguns de seus contemporâneos eram menos tímidos. Franz von Paula publicou 3 trabalhos em meados da década de 1820, detalhando os edifícios colossais, pegadas de animais, estradas, cidades e templos que ele tinha encontrado na superfície lunar. Como vocês viram no vídeo anterior, nesse modelo que eu apresentei, existem 10 domos especificamente, um dentro do outro, um domo normal, um de ponta cabeça, um normal, um de ponta cabeça. Na verdade, o que acontece? Em uma inversão do campo magnético, o plasma entra na Terra e desce para dentro, e em outra, ele sobe de dentro da Terra para cima do domo. O plasma retorna para cima do domo novamente, derretendo a parte central do domo Lua, situada em um dos domos acima. E após isso, a regeneração do domo Lua é feita lentamente com o H2O, líquido ou gasoso, gerado pelo próprio plasma. Então, se isso for verdade, os relatos dos astrônomos William Herschel e Franz von Paula podem estar certos. Por quê? Porque, na verdade, a Lua que vemos é um holograma do domo que está se regenerando. As crateras médias e pequenas da Lua são causadas pela descarga do plasma. Ele passa pelos domos e gera faíscas, ocasionando assim essas crateras que nós observamos. Então, nas inversões do campo magnético, como eu disse, o plasma ele destrói os domos, ele derrete, e como o plasma é uma energia muito forte, ele acaba soltando faíscas. Deixarei abaixo o vídeo de um link onde alega tal coisa que estou falando, onde num vídeo de um experimento científico é comprovável que apenas com faíscas se geram crateras em superfícies mais ou menos como se fosse areia ou cimento, algo do tipo. As crateras são geradas por faíscas, não meteoros, como afirmam os cientistas. Algumas jazidas escapam lá de cima,
pelo confinamento magnético e pelo enfraquecimento dele. E relativamente difícil de acontecer, né? É relativamente difícil, sim. E só acontece porque esse campo magnético está se enfraquecendo. A maioria de todas as crateras encontradas na Terra, ao contrário do que os cientistas dizem, logicamente não são meteoros, pois não tem vestígios nem rastros de meteoros dentro. Pois se fosse meteoro de verdade, teria que deixar rastros, ou teria que... As pessoas deveriam encontrar vestígios de meteoro em volta e tal, mas não é nada disso que acontece. Na verdade, a única coisa que é observável é apenas as crateras. E na minha opinião, na minha visão, o que são essas crateras encontradas aqui na Terra mesmo? Na minha visão, é o próprio plasma que desce nas inversões do campo magnético, causando uma destruição tremenda. Porque o plasma, quando ele cai, ele faz uma reciclagem no material, pois, como eu disse, é uma energia muito forte, de aproximadamente mais de 10.000 volts. Qual seria o luminar menor descrito em Gênesis? Bom, veremos o que a Bíblia tradicional fala sobre esse relato. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Bom, mas o que a gente tem que ver é que e formou também as estrelas não existe. Isso existe apenas na Bíblia traduzida, na Bíblia tradicional que usamos, como a João Ferreira de Almeida e tudo mais. Porém, no hebraico, não é isso que está dizendo. Vamos ver o que está escrito no hebraico original. Declarou Elohim: haja luminares no firmamento do Chamaim, a fim de separar o Ion da Laila, e sirvam eles de Otote, para definir as Moadim, Iomim e Shanim, e que sejam também luzeiros nos Chamaim, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Elohim fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o Ion e o menor para regular o andamento da Laila, as Cochavim. Notamos aqui a enorme diferença entre os textos, enquanto na outra Bíblia, na Bíblia, digamos, tradicional, que a maioria está acostumada a usar, diz que o Criador criou o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite e as estrelas, dando a entender que o luminar menor se trata da lua. Porém, aqui no texto original em hebraico, podemos ver que claramente está se referindo os luminares menores como as estrelas. É claramente notável que são as estrelas, as Cochavim, porque no hebraico a palavra correta para a lua significa iareia e não encontramos essa palavra em Gênesis. Então, é bom deixar claro que o luminar menor descrito em Gênesis não é a lua, não se trata da lua, pois existem relatos de povos antigos, deixarei o link abaixo também, que relatam que existiam civilizações pré-lua e certos acontecimentos e fenômenos onde a lua ainda nem existia. E a lua, na Bíblia, ela é mencionada pela primeira vez em Gênesis 37, cujo Strong é 3394. Outra evidência que reforça essa tese da lua ser um holograma é que podemos vê-la e observá-la de dia também, e não só à noite. E o relato bíblico é claro e literal, quando diz que o Criador fez o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. No caso, se trata das estrelas. As escrituras se referem às estrelas como o luminar menor e não à lua, porque os hebreus, eles acreditavam que a partir do momento que se visse a lua já era o início da noite, e quando não se via mais as estrelas já era dia. Então, na verdade, faz até sentido, porque se formos notar, a lua não é maior que o sol, e sim do mesmo tamanho. Eles têm aproximadamente o mesmo diâmetro. Bom, conclusão, na minha visão, creio que a Lua foi criada a partir de uma inversão do campo magnético no passado, porque, como eu disse anteriormente, ela é relatada a primeira vez em Gênesis, e não na criação. O Criador criou o luminar maior, Sol, luminar menor, estrelas, porque, como eu disse anteriormente, na inversão do campo magnético, quando o plasma escapa lá de cima, ele acaba derretendo todos os domos, e ele pode ter derretido a parte central do domo Lua. Então o holograma Lua que vemos é um holograma natural da Terra, criado a partir da luz do plasma, que converge no domo, criando esse holograma do domo Lua. Então esses astrônomos, eles podem estar certos quando relatam que viu crateras com texturas de mares, porque na verdade o holograma
da Lua, na verdade é um holograma do domo Lua que está se regenerando lentamente pelo H2O, líquido ou gasoso. Bom, por hoje é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos e até mais.